Salve, nação rubro-negra! Estamos chegando com todas as notícias do Flamengo nesta segunda. Após derrota para o Bayern de Munique, o Flamengo se despede do Super Mundial de Clubes com um saldo positivo. Além de 60 milhões nos cofres, o Mengão ainda pode vender alguns jogadores que se destacaram na competição. Gerson praticamente acertado com o Zenit da Rússia e o Wesley despertando interesse da Juventus da Itália. O lateral pode ser negociado por 30 milhões de euros já agora na volta ao Brasil. Essas e outras informações aqui, em nosso canal do Mengão Clube. Um início catastrófico, coragem para reagir, um adversário fortíssimo do outro lado. Não deu. O Flamengo perdeu e foi eliminado pelo Bayern de Munique. Bora ver como é que foi esse jogaço. Estar ali, a poucos metros do campo, da história, não é algo que se vive todos os dias. E num instante, ser tomado pela frustração. Não podia começar pior a partida para o Flamengo. Erros seguidos em saídas de bola, desequilíbrio, pânico. Se o time não reduzir o erro a 0, é difícil encarar um gigante como esse. Erro zero, jogo perfeito, concentração em nível máximo. Falou-se tanto em tudo isso, mas fato é que a diferença entre Europa e América do Sul gritou ontem em Miami e gritou muito. Todo rubro-negro acreditou que daria jogo, mas de cara ficou claro que a montanha era íngreme. Marcação alta do time alemão. Flamengo encurralado. Rossi acertou uma bolada no Pulgar na tentativa de sair jogando. Daí começou uma sequência de escanteios para o Bayern. E no segundo, Pulgar fez gol contra. Lá vai o Kimmich para a bola. Agora mais fechadinho, Pulgar tocou para trás. Eric Pulgar tentou o corte na primeira trave. Antes dos 10 minutos, nova falha. Pulgar tocou para Arrascaeta e o uruguaio foi facilmente desarmado. Harry Kane, de fora da área, fez o segundo. Outra roubada de bola na saída do Flamengo. Flamengo atônito. Como ainda não havia se mostrado com Felipe. Eles te sufocam, a pressão pós-perda deles é muito forte, fisicamente eles sobram. Então é um time altamente qualificado e superior a nós. É simples assim, superiores a nós. No jogo de nervos, o Flamengo demorou a se recompor, mas ainda respirava, mesmo com dificuldades. Wesley cruzou, Arrascaeta tocou para a segunda trave e Luiz Araújo bateu de primeira. Neuer, impressionante como sempre, fez uma das grandes defesas da Copa de Clubes até aqui. Jogo franco e a esperança passeou pelo gramado do estádio de Miami. No chute rápido, forte e perfeito de Gerson, Neuer virou mortal. Um foguete para vencer Manuel Neuer. O Flamengo sonhou com o empate, mas se descuidou. Luiz Araújo, que fazia bom jogo, desarmou na defesa e afastou para a intermediária. Goretzka, livre e com todo o tempo do mundo, fez o terceiro. E agora de novo, numa bola recuperada pelo Bayern de Munique. Flamengo sem rumo e ainda perdeu Pulgar no fim do primeiro tempo. Alan entrou. Mais tarde, após exame num hospital, o clube informou que o chileno fraturou o 5º metatarso do pé direito. O Flamengo voltou do intervalo intenso. Parecia mais equilibrado e ganhou sobrevida. Arrascaeta cruzou e Olise colocou a mão na bola. Jorginho contra Neuer, cobrança perfeita. Para incendiar o estádio, para reforçar a crença dos rubro-negros. Felipe Luiz lançou Bruno Henrique no lugar de Arrasca. No lindo lançamento de Jorginho, o atacante chutou para fora. O Neuer saiu, o Bruno tocou e não acertou direitinho na bola. Não era o melhor dia da equipe de Felipe Luiz. Em outro erro de saída de bola, Luiz Araújo tentou driblar mais do que podia. Kimmich achou Kane, que raramente perdoa. Se repete o roteiro, de novo, numa bola perdida, desnecessária. O poder de reação havia chegado ao limite. Foi apenas a 4ª derrota em 51 jogos sob o comando do Felipe Luiz. Certamente a mais dolorosa contra o adversário mais difícil que o Flamengo enfrentou nos últimos 9 meses. Vem aí um semestre inteiro e muito a disputar. Nossa ambição não muda, ao contrário, acho que a nossa ambição agora realmente aumentou. Não foi vexame,
nem foi de igual para igual. O Flamengo fica no meio do caminho entre o sonho de fazer história e a dura realidade. Nós temos que reconhecer essa superioridade do adversário, fizeram méritos para passar e desejar muita sorte para o Bayern no decorrer dessa competição. Eu quero saber o que você achou desse jogo com o Bayern. Muita gente falando, o Flamengo perdeu por seus próprios erros. Enfim, qual foi a sua análise em relação a esse Flamengo, a esse jogo, que foi um jogo bem movimentado, hein, Vene Casagrande? Boa tarde para você. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Lucas Pedrosa, a todos que estão nos assistindo. Pois bem, vamos lá. Eu acho que em nenhum momento eu não vou entrar no discurso que o Flamengo bateu de frente, que, nossa, fez um jogo que chegou perto de vencer ou até mesmo empatar. Em nenhum momento eu vou mencionar isso. Eu acho que a gente pôde ver a discrepância, de fato, de maneira literal, da elite do futebol europeu, que é o Bayern de Munique, para o futebol sul-americano. A elite do futebol sul-americano. Exatamente, estamos falando de um clube que atualmente é o líder do Campeonato Brasileiro, tem um dos melhores elencos do cenário sul-americano, se não for o melhor. Mas em nenhum momento, Fernandinha, o Flamengo esteve perto de vencer o jogo ou até mesmo empatar. Em nenhum momento o Flamengo teve o controle do jogo. Muito pelo contrário, o Bayern de Munique teve o controle durante os 90 minutos. E outra, o Flamengo errou bastante. Mas errou por quê? Porque o adversário força você a errar. É um jogo muito bem trabalhado, muito bem treinado. É algo de outro futebol. E nenhum outro clube aqui no cenário sul-americano faz o que o Bayern de Munique fez com o Flamengo. Pelo contrário, é o Flamengo que faz com os adversários. Então não tem como eu chegar aqui na frente das câmeras, eu sou torcedor, bacana, mas antes de tudo eu sou jornalista e preciso honrar o meu currículo. Eu preciso ser sincero com o torcedor. Torcedor rubro-negro, em nenhum momento o Flamengo teve o controle do jogo. Em nenhum momento o Flamengo foi melhor em campo. Em nenhum momento o Flamengo assustou o Bayern de Munique. Pelo contrário, tudo bem, o Bayern de Munique abriu 2-0 aos 10 minutos, por quê? Porque forçou isso. Eles fazem uma marcação extremamente alta, muito bem trabalhada. Eles fazem com que você erre a todo momento. São 6 marcando sob pressão em alto nível. O próprio Felipe Luiz falou isso em entrevista coletiva. Só que eu acho que é válido esse tipo de confronto. Ele utilizou uma palavra na entrevista coletiva que eu concordo. É um intercâmbio. É um jeito maravilhoso de a gente observar e evoluir de certa forma. E aprender também. Você tem que aprender com os erros. Mas ficar crucificando, por exemplo, Luiz Araújo, que teoricamente entregou 2 gols, ficar crucificando um Wesley, que de fato começou o jogo muito afobado, eu não vou entrar nesse discurso. Pelo contrário, eu acho que tem que fazer elogios ao Flamengo. Querendo ou não, o Flamengo competiu, mas competir não quer dizer que esteve perto de vencer ou até mesmo empatar. Pelo contrário, o Bayern de Munique, quando sentia que estava sendo ameaçado, acelerava um pouco o jogo e deu no que deu. Vamos lá, o primeiro gol do Flamengo, beleza, sai num golaço do Gerson. O segundo gol sai por quê? Porque a bola acabou batendo na mão do adversário e foi pênalti. Quando o Bayern de Munique se sentiu ameaçado, acelerou o jogo e conseguiu controlar novamente. Teve o controle, o time alemão teve o controle do jogo a todo momento. Em nenhum momento o Flamengo assustou o Bayern de Munique, eu não vi o Bayern de Munique assustado em nenhum momento. É uma frieza, né? Exatamente, estamos falando de um time, assim, é absurdo. Assistir o futebol do Bayern de Munique é prazeroso, é bacana demais. E esse jogo mostrou pra gente, estamos ainda muito longe do futebol europeu, da elite do futebol europeu. Eu acho que os times brasileiros, independentemente do que aconteça com o Fluminense agora, com o Palmeiras agora, eu acho que os times brasileiros saem maiores do que chegaram. A competição foi extremamente válida para todo mundo e válida, inclusive, para a gente observar o que precisa evoluir. Válida também para a gente entender que hoje no futebol não tem mais como você ter jogadores que não têm uma noção tática. Olha o Bayern de Munique jogar, é uma noção tática absurda, é uma frieza absurda, é algo muito bem treinado. Olha o Harry Kane, o que ele faz. O Harry Kane, ele aproveita todas as oportunidades, totalmente diferentes dos clubes brasileiros. Olha quantas oportunidades o Palmeiras teve e não conseguiu converter. Olha quantas oportunidades o Flamengo teve e tem ao longo da temporada e não consegue converter. Eles conseguem converter. Tanto é que eles finalizaram menos que o Flamengo, mas eles fizeram mais gols. Por quê? Porque eles treinam para isso. Então, assim, foi uma aula de futebol que a gente pôde observar, mas isso não é uma crítica ao Flamengo. Repito, eu acho que o Flamengo competiu.
Acho que o Felipe Luiz teve a estratégia correta. Eu não vou ficar sendo prepotente dizendo aqui, se ele mudasse a escalação, a história poderia ter sido diferente. Acho que ele não poderia deixar o Danilo fora desse jogo, porque o Danilo, pela experiência que ele tem em confrontos como esse, ele poderia passar mais tranquilidade a outros jogadores que não estão acostumados com esse tipo de duelo. E eu vou dar um exemplo, o Wesley. Eu acho que o Wesley entrou extremamente afobado. O próprio Léo Ortiz, que foi titular na vaga do Danilo, acho que entrou afobado. O Arrascaeta, a gente está falando de um Arrascaeta que está vivendo a melhor temporada em números na carreira dele. É top 3 hoje no futebol brasileiro, mas não tem condições físicas de encarar um jogo como esse. Só para a gente ter noção da discrepância que é o futebol brasileiro para o futebol europeu. Estamos falando de um jogador que é top 3 no futebol brasileiro, mas no futebol europeu talvez não daria conta do recado por conta da parte física. Então a gente teve vários aprendizados nesse jogo, mas eu não vou ficar aqui crucificando, caçando culpado no time do Flamengo, muito pelo contrário. Acho que vale os elogios. E é isso, o Felipe Luiz foi muito bem na entrevista coletiva. O futebol europeu é isso. Eles são muito melhores que a gente e a gente precisa entender isso. E como que vai nivelar isso? Não tem como. Economicamente falando, não tem como. O dinheiro está lá, o dinheiro não está aqui. Putz, se a estratégia foi a melhor, deixa eu pensar direitinho. Então... Tipo, é possível criticar a estratégia do Flamengo? Eu não consigo criticar a estratégia do Felipe Luiz porque... Eu já tinha falado antes, ele não ia abrir mão da forma que ele tinha escolhido de jogar com esse time do Flamengo. Ele não ia abrir mão. Eu acho que ali faltou entendimento dos próprios jogadores na hora que o Bayern já tinha encaixado a marcação em cima, sabe? Só que ali também foram 9 minutos, né? E ali já estava 2-0. Mas, não, o Felipe Luiz não ia abrir mão da forma de jogar. Eu acho que, na minha visão, eu mudaria no intervalo. Sabe? Mas aí, enfim, sou eu falando daqui, mas eu mudaria no intervalo em relação, por exemplo, ao Arrascaeta, que de costas já estava com um pouco mais de dificuldade de conseguir fazer as jogadas, e ali poderia ser um jogador com a imposição física maior. Mas assim, no estilo de jogo, eu já sabia que ele não ia abrir mão, e eu consigo entender perfeitamente a forma que ele foi jogando, e aí o que eu falo, o Flamengo, eu vou repetir o que eu falei na primeira hora, o Flamengo cometeu os erros nos gols, sim. Mas foram erros provocados pelo Bayern. Condicionados pela marcação que o Bayern fez em cima do Flamengo. Por isso que os erros foram cometidos. Mas, vamos lá, eu fico pensando, eu tô fazendo uma grande terapia com vocês aqui. Porque com o Fernando Diniz, a gente tinha essa mesma cautela. O Fernando Diniz vai ganhar e vai perder de acordo com os ideais dele. E tem gente que vai criticar, tem gente que vai elogiar, mas a gente meio que entendia porque isso é muito enraizado. Agora, se o Renato Paiva tivesse entrado aberto, vou de peito aberto, vou pegar o PSG e tomo um ataque, a gente não estaria quebrando o pau no Renato Paiva aqui? É irresponsável. Por que você vai pra cima contra um time que você sabe que é melhor? Você condiciona, você facilita a derrota. Pra um jogo desse não merece uma estratégia diferente? Como que eu faço uma... Eu te entendo porque, inclusive, me mandaram exatamente essa mesma mensagem. Se fosse com o Diniz, vocês iam estar falando a barbaridade. Enfim, em relação à questão que você comparou do Renato Paiva, do Diniz e do Felipe, eu não acho assim que o Flamengo foi de peito aberto em relação a ir pra cima pressionar, por exemplo. O Flamengo não conseguiu. Eu acho que é simplesmente isso. Ele não mudou a questão da escalação, ele continuou jogando da mesma forma, e eu não acho que tenha sido errado. A única questão para mim seria no intervalo. Isso daí eu mudaria. Mas, enfim, em relação ao Paiva, em relação ao próprio Diniz, o Diniz manteve o mesmo estilo de jogo lá. Eu lembro que eu estava assistindo o jogo, eu ficava desesperado vendo o Manchester City marcando dentro da área do Fluminense. E o Fluminense continuou jogando com o Fábio da mesma forma, tentando sair jogando. Conseguiu sair em algumas. Até conseguiu algumas vezes, mas assim, eu não acho que as duas equipes, né, tenham conseguido, por exemplo, marcar lá em cima. O Fluminense não conseguiu em momento algum. O Flamengo também poucas vezes conseguiu pressionar o Bayern lá em cima. Mas manter a sua identidade, no sentido de tentar sair. Nessas horas, para esse tipo de jogo, eu não acho errado, tá? Mas tudo bem. Eu também não acho, mas aí eu entro num debate moral assim, um debate competitivo e um debate lúdico. Eu entendo o Felipe Luiz não querer mudar o jeito de jogo dele. Mas eu entendo também que o torcedor gostaria de seguir na competição, por mais difícil que ela fosse. Você teria garantia que você passaria? Não. Mas você tinha garantia que você ia ganhar do Bayern? Você morre abraçado com a sua ideia ou você tenta mudar para ter um pouco mais de chance? Esse é o ponto principal, Mari. Ter feito um jogo reativo ou mais pregado na defesa contra o Bayern
não significaria nada para o Flamengo, porque o Bayern já cansou de amassar adversários que têm esse comportamento, que se trancam na defesa, e até contra o Benfica, por exemplo, que no segundo tempo, que o Kompany coloca ali mais titulares, que leva o jogo mais a sério, foi um amasso e o jogo, o gol não saiu por uma casualidade. Então o Flamengo ia ficar ali, até pela característica do time, saberia também jogar dessa forma, e a maneira do Filipe Luís já estava consolidada. O torcedor do Flamengo tinha confiança, porque em vários jogos, e jogos grandes, o time respondeu bem, inclusive contra o Chelsea. Então, no lugar do Filipe Luís, também não teria feito diferente. Para mim, a estratégia de jogo foi correta. O que o treinador poderia entregar para o time, ele entregou. E do outro lado, tinha um adversário superior. É preciso reconhecer isso. Mas o principal que o Flamengo precisa fazer agora é um balanço muito positivo da participação no Mundial de Clubes. Eu vejo como uma participação praticamente irretocável do ponto de vista de plano de jogo e trabalho do treinador. O Flamengo jogou bem em todos os jogos, inclusive contra o Bayern de Munique, dentro das suas possibilidades. Na fase de grupos, jogando dessa maneira, ganhou do Chelsea, um adversário que também pressiona na frente, que tem intensidade. O trabalho do Filipe Luís chamou a atenção de várias partes do mundo, inclusive na Europa, onde ele já é conhecido pela sua carreira como jogador. Então, o Flamengo precisa tirar um saldo positivo e o torcedor rubro-negro precisa valorizar o que o Flamengo fez, porque na minha visão, mesmo tendo sido eliminado nas oitavas, o Flamengo foi o time brasileiro que melhor jogou futebol no Mundial. E jogou com protagonismo, jogou seguindo suas ideias. Deu azar de pegar o Bayern de Munique, mesmo se classificando em primeiro. Então, tudo que o Flamengo poderia fazer, dentro das suas possibilidades e condições, foi feito. Então, eu vejo que fica a lamentação, sim, porque tinha condições de ir mais longe, mas, por outro lado, eu valorizo. Não é de se glorificar, porque o título não veio, um clube como o Flamengo sempre compete para ganhar, mas de se valorizar tudo que o Flamengo fez nesse Mundial. A gente tem uma tela também com os números do Bayern que a gente pode colocar aqui na tela para ilustrar melhor o nosso debate, Pedro. Porque vamos dar uma olhada. Olha, do posicionamento médio da equipe alemã, então, no primeiro tempo contra o Flamengo, com os jogadores ali também marcando pressão e concentrando também ali no meio de campo do Flamengo e matando todo mundo, né? Já, jogando pro Pedro, já o Harry Kane atrás do Kimmich. Espetacular. O Marra que pediu isso ontem, inclusive, no Linha. Espetacular o que o Harry Kane faz com os companheiros. Uma hora que ele buscou uma do Ayrton Lucas na lateral... Aquilo ali foi um absurdo. Porque aquilo ali, se eu não estou enganado, foi 70 e pouco. E a gente acha o Harry Kane como um jogador lento e o Ayrton Lucas rápido. E o Harry Kane atropelando lá o Ayrton Lucas. Espetacular. E as posses recuperadas que a gente tinha mostrado também no Bayern no campo de ataque, né? Então, já tirando essa bola do Flamengo ali no ataque. É que eu fico com... dividida, Pedro, no sentido de, assim, pra mim, não mudou absolutamente nada do jeito que eu vejo o Flamengo. O Flamengo vai voltar pra América do Sul, ninguém viu essa derrota do Flamengo falando assim, não, eles não são isso tudo, não. Pra mim não muda nada, o Flamengo continua sendo um bicho-papão, continua mantendo respeito. Eu fico imaginando, talvez, o que poderia ter sido diferente de história no Mundial, sabe? De, talvez, da estratégia específica pro Mundial pra, talvez, dar uma outra resposta na competição, no sentido de mais... de seguir na competição mesmo, sabe? De ter esse gostinho por um tempo a mais. Mari, eu acho que esse exercício que você faz é interessante, até a primeira pergunta que você joga para os amigos aí no estúdio, mas eu acho que flerta muito com a situação de que o Flamengo foi eliminado por conta de erros dele. O Flamengo não foi eliminado por conta de erros dele, isso para mim é muito simplista. O Flamengo foi eliminado porque do outro lado era o Bayern. Se não fosse um erro forçado por dentro, seria outro tipo de erro. Sabe, se não fosse um erro no escanteio, a gente está falando de Kimmich, a gente está falando de Harry Kane, o Jailson lembrou, né, 70 e tantos minutos tendo que pressionar, o Flamengo fez o Bayern se importar com o jogo até meados de segundo tempo. Se a gente não olhar para o nosso quintal e não entender o tamanho disso, ficar achando que tudo tinha que ganhar do Bayern, por que não ganhou, onde é que errou, o erro está no Flamengo, não, era o Bayern do outro lado. Onde está o ajuste para o Flamengo tentar ir mais longe? Para mim, está fora do alcance dele. Ajuste se o Bayern fizesse o que fez ontem no jogo contra o Benfica, na terceira partida da fase de grupos, que aí não seria o Bayern, seria outro time no cruzamento, o chaveamento seria outro. Aí o papo seria outro. Se a gente estivesse aqui hoje falando que o
Flamengo foi derrotado pelo Benfica porque tentou implementar a sua ideia de jogo, que está enraizada ali e executou mal, e o Benfica é um time inferior, ou pelo menos igual, aí a gente poderia estar tendo outro papo. Aí foi um lado do Flamengo. Tem muita coisa que fugiu do alcance do Flamengo. O que estava ao alcance do Flamengo, vitória na estreia, ele fez. Se impor contra o Chelsea, muita gente não achava isso, 3 gols virado no segundo tempo, um atropelo no segundo tempo, ele fez. Poderia ter feito aonde? No terceiro jogo? Talvez. Time principal, mas teve que mesclar, o time mesclado que era superior ao Los Angeles FC e não finalizou bem, esbarrou ali na trave e tudo mais, poderia, era dar conta dele, mas seria o mesmo primeiro lugar, seria o mesmo jogo contra o Bayern. Contra o Bayern não estava na mão dele, é isso que as pessoas às vezes acham que estão insistindo numa situação de que o Flamengo, pela sua estratégia, perdeu. Não, qual é a outra estratégia então que daria certo? O Flamengo tem um jeito de jogar. Se ele muda a estratégia, fala, Mari. Não, eu acho que essa conversa, e eu tô aqui, eu não sei nem a minha própria opinião nesse momento, tá? Tô aqui construindo com vocês. Eu acho que isso, as opiniões do Mundial, elas estão muito baseadas com o que a gente vê do que o outro faz. Então, o Botafogo ganhou do PSG, pode ter dado até inconscientemente uma confiança pro Flamengo jogar com o Chelsea, ou pra torcida se empolgar contra o Chelsea. Só que se o Botafogo conseguiu parar o PSG, dá para a opinião pública, para o torcedor, que o Flamengo poderia ter montado uma estratégia para também parar o Bayern, entende? Essa associação como se fosse lógica, sabe? Mas aí eu acho que talvez seja até o nosso papel, meu, do Breler, do Jailson, explicar por que não é tão simples quanto parece. Exato. O time do Botafogo, ele não se apresentou contra o PSG pela primeira vez na temporada, ou pela primeira vez desde o ano passado, se defendendo em bloco baixo, esperando o momento certo para sair. Não foi a primeira vez que o Botafogo fez isso. Quando que a gente viu o time do Felipe Luiz se defendendo em bloco baixo, com uma linha de 5, uma linha de 4 e um homem na frente, se defendendo para sair? Então é diferente. O Botafogo, em alguns momentos, foi treinado para isso. E ele pegou um dos momentos de treinamento, uma das ideias de jogo que ele já tinha colocado em prática e colocou em prática contra o PSG. Claro que a gente está sempre olhando para o lado, tanto que a gente vai para o jogo contra o Chelsea, naquela de que será que o Flamengo pode vencer? Porque a gente compara a primeira rodada, boa atuação do Palmeiras contra o Porto, boa atuação do Fluminense contra o Europeu, vitória do Botafogo, aí tem a vitória do Botafogo contra o PSG na véspera, então a gente fica na comparativa, opa, será que o Flamengo também vai vencer o Europeu? E ele vence. Só que o desenho de jogo, a ideia do que o Botafogo já fez várias vezes nos últimos meses é totalmente oposta ao que o Felipe Luiz fez várias vezes nos últimos meses. Felipe Luiz, então, deveria fazer 2 treinos, correndo o risco de ter um time que nunca se defendeu assim, não está preparado para se defender assim. Aí eu acho que o atropelo era maior e o papo aqui seria que o professor Pardal quis mudar tudo que vinha fazendo no último ano só porque era o Bayern. Aí o papo seria outro. Aí talvez eu fosse virar e falar, por que o Felipe fez isso? Se a filosofia dele é outra. Eu ontem, sinceramente, o Abel também estava no 360 com essa questão, e aí eu devolvo para vocês até com uma pergunta, ô Mari, então, tá bom, não tinha que ter sido assim, desse jeito A. Qual era o jeito B, então? Mas que não seja esse, vai se defender em bloco baixo, porque o Flamengo do Felipe Luiz não faz isso. O Felipe Luiz falou desde antes do Mundial. A primeira entrevista dele aqui nos Estados Unidos, ele falou sobre isso. Na segunda também, na terceira também, na quarta também. Os jogadores também falaram sobre isso. Eu em nenhum momento achei que o Flamengo fosse ficar de bloco baixo. Primeira bola do jogo é o Plata, pressionando lá em cima, ponta esquerda. Segunda bola do jogo é o Gerson subindo um pouco mais. O Flamengo deixou muito claro onde ele queria jogar. Só que quando chega com a bola para tentar sair jogando, a tal da pressão colossal. O Bayern induz a bola a sair por dentro para morder 4-5 a Arrascaeta. O Bayern induz o Luiz Araújo a tentar jogar por dentro. O Bayern induz uma série de erros que o Flamengo comete, porque não tem o experimento, não tem o costume. O Arrascaeta vai girar todas as bolas e achar um passe de qualidade no futebol brasileiro e sul-americano. No futebol europeu não é que ele não tenha nível, talvez ele não tenha costume, ele tivesse que ter um pouco mais de enfrentamento para gerar esse costume, gerar esse... Sabe, a gente vai melhorando quando a gente é profissionalmente, quando a gente é testado em alto nível. Se você ficar participando de comentário raso todo dia, se um dia forem te pedir uma opinião mais embasada, você não vai estar preparado. Se você tiver comentário embasado todo dia, por mais que você não seja o melhor, você vai estar um pouco mais preparado para quando te pedirem uma opinião embasada. Então, acho que isso em todas as áreas. Foi o que aconteceu com o Flamengo. E o Felipe é muito feliz quando ele senta e não tenta reinventar a roda. O Bayern é muito superior. São melhores. Perdemos e ponto. Eu acho que esse é talvez o cerne da conversa. O que o Felipe deveria ou poderia, ou aqui a gente com o resultado pronto, outra coisa é o que esse Flamengo... Se esse Flamengo consegue fazer isso. Esse Flamengo conseguiria ser um time retranqueiro, entende? Entendi. Eu acho que talvez é isso, se ele conseguiria. O que eu já tinha te falado antes. Não. Não consegue? Para mim, não. Para mim é diferente até do que o Pedro falou. Eu até citei o do Renato Paiva, que tinha sido
o exemplo que a gente tinha conversado antes, que o Renato Paiva conseguiria fazer isso, como conseguiu fazer, de colocar os 3 volantes. E a gente também falou aqui que ele não deveria fazer isso contra o Palmeiras. Não é ser engenheiro de obra pronta, mas até a torcida, enfim, até o Textor, né? A gente já viu aí a repercussão do que deu, não gostou. Mas, para mim, o Flamengo não conseguiria fazer essa questão do bloco baixo. Eu concordo com tudo que o Pedro falou ali. E a única situação que eu levanto é a mesma que a gente já conversou. O Luiz Araújo, por exemplo, ele subiu muito de nível e ele acabou conseguindo lugar no time titular. Né? Automaticamente que ele conseguiu fazer isso, o Felipe Luiz perdeu um Pedro em alto nível que se lesionou e tudo mais, e o Pedro foi caindo de produção. Ele precisava arrumar um lugar no time. O que ele escolheu fazer? O Luiz Araújo, se você for parar para ver, ele tinha que estar no lado do Plata, ao meu ver, tá? E o Arrascaeta fazendo a meia com o Gerson. Só que, na hora de recompor, e aí já tá falando em relação ao jogo contra o Bayern também. Sim. Na verdade, nem só contra o Bayern, né? Na hora da recomposição defensiva, o Arrascaeta ele não consegue marcar. Então, o que ele aproveita e ele faz? Luiz Araújo, vem aqui, você consegue recompor. Você vai jogar aberto junto com o Gerson e ficou como dupla de ataque o Arrascaeta junto com o Plata. O que eu estou falando tudo isso? É a questão do que o Ivo estava trazendo em relação a induzir o time do Flamengo a fazer o que o jogo pelo meio, o que o Kompany queria. Então, para mim, isso é a prova de que o Kompany estudou também o time do Flamengo. E ele induziu o Arrascaeta a não ter a diagonal. O Arrascaeta não tinha diagonal, que é o que a gente fala, de pegar a bola na diagonal e já conseguir dar um passe no Wesley aqui do lado direito, ou conseguir dar um passe no Plata, no Gerson. Não, porque na hora que o Arrascaeta tentava dominar, o Pamecano já no meio dele, Madeira, Goretzka, que é um tanque de guerra, a mesma coisa. Então, assim, para mim, não foram só falhas, erros individuais. Eu já falei, até o gol contra do Pulgar, a gente vê aqui no futebol brasileiro uma coisa simples, que é a cobrança de escanteio. O Kimmich bateu 3 vezes seguidas o escanteio no mesmo lugar. Então você ali, a defesa do Flamengo, apavorada, querendo tirar a bola no primeiro pau e acaba raspando para dentro do gol. Enfim, aí depois vem os erros sucessivos que foram causados por conta do que o Bayern de Munique é. Eu concordo com o Felipe Luiz, não adianta, você pode tentar argumentar, aí você vai falar de sistema tático, de forma de jogo e tudo mais. Não, gente, o Bayern é superior e foi superior em 2 questões básicas para mim, não só em tudo, mas 2 questões básicas para mim, que é o mental, que é aquele logo no início, que foi quando o Bayern atropelou e encaixotou o Flamengo não conseguiu sair jogando, e tanto que o Rossi chuta a bola no Pulgar, tem aquela questão ali, dos caras não conseguirem sair jogando, e fisicamente. Eric Pulgar se lesionou no jogo entre Flamengo e Bayern de Munique, nesse domingo, 29. O meio-campista Pulgar tomou um banho de água fria no último domingo, 29, quando sofreu lesão no 5º metatarso do pé direito durante eliminação do Flamengo no Mundial. O camisa 5 passará por nova avaliação. No entanto, é certo que se tornará desfalque por um período. Titular absoluto da equipe de Felipe Luiz, Pulgar vinha sendo um dos destaques do Flamengo na temporada. Agora, o jogador chileno revive um drama semelhante ao qual lidou em 2023. Em fevereiro daquele ano, o volante sofreu uma fratura no 5º metatarso do pé direito e ficou afastado do time por mais de 2 meses. No dia 25 de fevereiro de 2023, o Flamengo viu o volante se lesionar em um duelo com o Botafogo, pelo Campeonato Carioca. Por conta da fratura, o jogador voltou aos relacionados somente no dia 26 de abril. Entretanto, só ganhou nova chance no gramado no dia 4 de maio, mais de 2 meses depois. Nova lesão e tempo estimado de retorno aos gramados. Eric Pulgar se lesionou no primeiro tempo da partida entre Flamengo e Bayern de Munique, pelas 8º de final do Mundial de Clubes, no Hard Rock Stadium, em Miami. Aos 42 minutos, o camisa 5 cometeu falta em Harry Kane e até recebeu cartão amarelo. Na sequência do lance, o chileno se dirigiu ao banco de reservas, apontando dores no pé, e acabou saindo do jogo, dando lugar a Alan. Segundo nota oficial do Flamengo, o jogador será reavaliado após o retorno do time ao Rio de Janeiro, momento em que a definição dos próximos passos no tratamento da lesão acontecerá.
Cabe destacar que a delegação rubro-negra chega ao Brasil na manhã desta terça-feira. Apesar de oficialmente o clube ainda não estimar o tempo de melhora, a tendência é de que o volante fique fora dos gramados de 2 a 3 meses. Arrascaeta é um dos principais jogadores do elenco do Flamengo. O Flamengo encerrou a participação no Mundial neste domingo 29, após ser derrotado pelo Bayern de Munique, a Alemanha, nas oitavas. Depois do resultado negativo por 4-2, Arrascaeta, camisa 10 do Mengão, desabafou em publicação nas redes sociais. Demos tudo de nós, mostramos quem somos, o que é ser Flamengo. Certo ou errado, sempre unidos, no nosso estilo. É muito gratificante e uma verdadeira honra fazer parte deste grupo. Hoje, nos despedimos com tristeza, mas de cabeça erguida, pois sabemos que estamos no caminho certo. Obrigado, meu Mengão, declarou Arrascaeta num post no X, antigo Twitter. Arrascaeta é um dos principais jogadores do elenco do Flamengo. Logo na estreia, o uruguaio foi quem marcou o primeiro gol do time no Mundial, em confronto com o Esperance, Tunísia. Com o camisa 10 à disposição, os comandados de Felipe Luiz terminaram na primeira colocação do Grupo D, com 7 pontos. Já na primeira etapa da fase mata-mata, o Flamengo encarou o Bayern de Munique. Em duelo disputado em Miami, o rubro-negro até tentou buscar o resultado, porém não conseguiu êxito. Dessa forma, o time alemão venceu por 4-2 e avançou às quartas para enfrentar o PSG. Já o Mengão deu adeus ao torneio e retorna ao Rio de Janeiro na próxima terça-feira.